debater sobre os impactos diretos da reforma tributária nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás, trazendo a visão prática de líderes de grandes empresas que estão na linha de frente das questões estratégicas que podem influenciar no mercado. Convido então, por gentileza, o senhor Leonardo Homsey, sócio na Matos Filho, por gentileza. Por gentileza, senhor Luiz Carlos Fraga, CFO na Chevron. Márcia Loureiro, Tax and Treasury Director Latin America da Equinor. E Carlos Chambarelli, Tax Manager Brasil da NOV. Quando quiserem, por gentileza, deixo a palavra com vocês. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Ano passado eu não pude estar, mas a gente foi bem representado aqui pelo escritório também. Acho que primeiro agradecer a Firjan, agradecer Infis na pessoa do Eduardo, né? Acho que lá no escritório para a gente é super importante, é uma satisfação contribuir e apoiar esse tipo de evento, né? Acho que essa troca, esse diálogo, né, entre os profissionais ali da consultoria, os advogados e o pessoal que está no dia a dia, né, nas empresas, né, que estão ali no chão de fábrica. Claro que ao longo do tempo a gente vai aprendendo a operação, mas não tem como comparar com o pessoal que está ali vivendo o dia a dia, os dramas tributários que a gente tem nessa indústria, né, que é tão particular e tem questões operacionais específicas, né, estruturas complexas. A gente está no momento hoje, né, acho que ano passado, o evento foi nessa época também, em abril, né, a gente tinha ali 3 meses, né, de publicação da lei complementar, né, da reforma 214. Hoje, aí, passados 15 meses, né, hoje é dia 16, exatos 15 meses, né, foi dia 16 de janeiro do ano passado. Acho que houve tempo aí, tanto dos profissionais de direito, consultores, prestadores de serviço, como da própria indústria, né, de se debruçarem melhor sobre as questões, né, estudar os temas. E eu acho que a nossa ideia hoje aqui é tentar dividir um pouco com vocês, né, essas questões, né? A gente sabe aqui que a gente já vive hoje, né? Eu vi o Fábio estava falando de simplificação, né, que ele acha que vai ser positiva a reforma. Eu também acho que só da gente não ter mais ICMS, né, já é bastante positivo. Acho que ainda vai demorar um pouco, né, até 2033, mas já traz sim uma simplificação maior. Mas claro que eu acho que a gente tem aí acho que a gente ainda tem desafios em relação à questão de creditamento, de monetização desses créditos, né? Acho que tem uma preocupação grande em relação aos tributos atuais e também em relação aos futuros, né? Quando a gente olha para a estrutura, principalmente das oil companies, né, das empresas de petróleo, que operam através de consórcios, né? Você tem lá o Joint Operating Agreement, enfim, que não é trivial, né? Quando a gente olha o conceito clássico de consórcio, a gente sempre pensa em construção, né? Você vê o consórcio ali desenvolvendo uma atividade em conjunto. A gente sabe que aqui, para a indústria de petróleo, isso é diferente, né? O consórcio é só de custos. Você tem ali os empréstimos de óleo, né, entre as consorciadas para atender os seus cronogramas comerciais e venda de petróleo aos clientes. Enfim, eu acho que são desafios que a gente já está aqui antecipando, e essa é a ideia do painel, né? Acho que a lei complementar traz, né, e o Fraga vai entrar nisso, né, regras e mecanismos mais céleres, né, de monetização de créditos, né? Essa é a promessa, essa é a ideia. Ao mesmo tempo, acho que tá, na minha visão aqui, você tem uma ampliação, um alargamento aí de diversos conceitos, né? Quando você olha para a legislação, quando a gente está falando de consórcio, ou mesmo de outras entidades não personificadas, né? A legislação dá a opção de você optar por um regime regular. Ao mesmo tempo, você tem dispositivos que falam em tributar operações mesmo sem onerosidade, mesmo que o contribuinte não pratique com habitualidade. A gente sabe que são pontos que sempre foram levantados, né,
ao longo desses últimos anos todos, né, em relação a esses outros tributos, e a gente vê ali, né, o governo tentando fechar, né, essas oportunidades, né, essas discussões. Então, acho que são questões que a gente vai enfrentar aqui, né? Será que podemos tributar operações em que não revelem ali, né, signos presuntivos de riqueza, né, enfim, capacidade contributiva? Enfim, acho que são os desafios que a gente vai enfrentar. Bom, a ideia aqui não é a gente, até pelo tempo que a gente tem, esgotar todos esses temas, né? A gente dividiu aqui o painel para a gente trazer aqui 3 perspectivas diferentes, complementares. Então, o Fraga vai abordar aqui aspectos mais gerais, né, Fraga, e pincelar já alguns pontos de atenção, algumas preocupações que ele já tem enxergado, né, na prática, né, enfim, consequências relacionadas né, ao fim dos tributos que hoje existem, enfim, questões aduaneiras do Repetro, IBS, CBS no afretamento, análise do mecanismo de ressarcimento, acho que isso vai ser super importante. Depois a Márcia Loureiro vai entrar aqui, vai se ater às questões relacionadas ao consórcio especificamente, com as suas complexidades, endereçando a questão do low in kind, né, de óleo também, que é sempre no âmbito do consórcio. E no final, Carlos Chambarelli vai trazer aqui para a gente a visão do fornecedor, né, do prestador de serviço, né, que tem que estar muito alinhado com as empresas de petróleo. Acho que aqui é super importante. Se você é muito conservador, você pode perder um projeto. Se você é muito arrojado, você pode estar ali com uma bomba relógio que vai te trazer um problema lá na frente no futuro. Bom, mas sem maiores delongas aqui, vou passar a palavra para o Fraga para endereçar aí os aspectos gerais. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Obrigado aqui pela Firjan e pela Infis, pela organização do evento, pelo convite do Eduardo Pontes. Cumprimento aqui meus amigos painelistas e é uma honra e um prazer estar aqui diante de uma plateia tão qualificada. E eu não falo isso por ser cortês, falo isso porque dá para ver aqui a maioria de vocês que a gente se conhece bem. Então, vamos fazer um bate-papo aqui bastante informal. Já pegando a carona aqui do que o Léo falou, vou falar um pouquinho aqui, atrelado ao tema, né, de os efeitos da reforma tributária do consumo sobre a indústria de EIP. Vou pegar carona no que ele falou aqui já sobre o fim do ICMS e dos outros tributos. A gente já pode chamar de tributos antigos, muito embora eles vão coexistir com o IBS e a CBS até 2032, mas eu acho que a indústria, de certa forma, já ganha um pouco com o fim desses tributos. Se a gente falar do ISS, por exemplo, o ISS, como todo mundo sabe, é cumulativo. Então, não é muito compatível com a indústria do petróleo um imposto cumulativo, que quanto maior a cadeia, mais vai acumulando, mais vai encarecendo o preço final para as empresas. Outra coisa também, o ISS tem muito contencioso de décadas de o local da prestação de serviço versus o local do prestador do serviço, ainda que foi relativamente pacificado que o imposto era devido no local do estabelecimento do prestador, a indústria de petróleo sempre teve muito contencioso, porque a plataforma de perfuração ou o campo se localizava na frente de um determinado município, vamos supor, do Espírito Santo, mas o prestador de serviço estava no município do Rio de Janeiro e o bloco estava em outro lugar. Então, tinha sempre uma guerra fiscal entre municípios. O ISS também aplica-se a 5 mil municípios com legislações diferenciadas. Há sempre controvérsias a respeito desse imposto. Então, eu acho que a indústria ganha no sentido de substituir o ISS pelo IBS, assumindo uma não cumulatividade plena do IBS, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Com relação ao ICMS, então, eu acho que tem várias questões para a indústria de óleo e gás, o próprio creditamento limitado, seja no ativo imobilizado, no CIAP, 1,48 avos, ou na questão da tributação entre origem e destino, agora o IBS já vai esclarecer que vai ser no destino. O ICMS nunca foi muito compatível com todas as movimentações que a indústria do petróleo necessitava, de movimentação de materiais entre filiais ou entre estabelecimentos do prestador de serviço, a shore base, o FPSO, o campo de produtor ou de perfuração.
Então, havia questões complicadas de 180 dias de suspensão para remessa, para reparo, para industrialização, para conserto. Quem foi que nunca sofreu com o controle disso aqui? Então, é bastante complicado também esse ponto. Então, entre outras coisas que eu não vou me lembrar agora aqui, mas o ICMS certamente também não era muito compatível com a indústria do petróleo. O PIS/COFINS tinha tudo para dar certo, o não cumulativo, mas é um contencioso enorme de anos, desde a sua origem, sobre o conceito de insumos, né, e o seu creditamento. Ainda que o STJ tenha pacificado um conceito mais amplo de insumo, o que não falta é soluções de consultas divergentes, ainda COSIT, limitando aí o direito de creditar e o conceito de insumos. Então, trocando-se pela CBS, assumindo que a não cumulatividade plena vai funcionar, e eu vou falar isso daqui a pouco, mas também pode ser um ganho com a reforma tributária do consumo para a indústria do petróleo. O IPI também era muito atrelado lá aos NCMs, a TIP, algumas restrições de crédito, e que com a CBS, assumindo também a não cumulatividade plena, pode ser benéfico. Então, essa é a parte dos tributos antigos que eu acho que pode ajudar, embora ainda vai haver 7 anos de coexistência entre o regime antigo e o regime novo, o que é também um desafio. Imagina, por exemplo, conviver o IBS com o ICMS. Um é tributação no destino, o outro é tributação na origem. Um é um contencioso já velho, maduro, o outro é novo, ainda sem jurisprudência. Um é um creditamento pleno, o outro é um creditamento cheio de restrições. Como que as empresas... um tem um regime de apuração diferenciado, sistemas diferenciados, como que as empresas vão conviver com isso? Então, isso também é um ponto de preocupação. Entrando já no IBS e na CBS, eu acho que o grande ponto financeiro aqui é o ressarcimento. Para a indústria do petróleo, ela funciona com investimentos altíssimos de CAPEX na fase lá pré-operacional, em que muitos gastos são ativados, são capitalizados, mas o débito é mais na frente na venda do petróleo, e no caso das empresas internacionais, exportam. Então, acaba que a gente acumula muito crédito e não vai ter um débito posterior. Daí o ressarcimento, o mecanismo de ressarcimento funcionar corretamente, se faz prescindível pela ótica financeira e de cash flow das empresas. Tá? Concordo com meu amigo Fábio Gaspar de que somos aqui bons contribuintes e que é de se esperar um ressarcimento mais tranquilo, mas tenho também as minhas ressalvas com relação ao que ele falou, porque o mecanismo de restituição e ressarcimento ainda não é maduro no Brasil. É uma coisa que, com certeza, está gerando incerteza de todos nós contribuintes, e a gente ainda tem que amadurecer e ver como é que isso vai funcionar. Salvo engano, o artigo 39 da Lei Complementar 24 de 2025, que regulamenta a reforma tributária, diz mais ou menos o seguinte: olha, o contribuinte pode pedir em 30 dias o ressarcimento se ele estiver num programa de conformidade da Receita. Tá? Se não, em outros casos, salvo engano, a aquisição do ativo mobilizado é em até 60 dias. Em outros casos, é até 180 dias. Agora, se nesse meio tempo houver uma fiscalização, fica tudo on hold. E aí passa-se um ano. Então, você imagina, a gente, por algum motivo, não está num programa de conformidade, pede um ressarcimento, a Receita e o Comitê Gestor do IBS tem até 180 dias. Bom, a gente fica até com esperança, né? Até 180 dias, de repente, lá pelo 10º dia, 20º dia, quem sabe a gente recebe o ressarcimento, mas chega lá no 100º, 79º dia, não recebe, opa, amanhã eu vou receber. Aí entra uma fiscalização. Aí começa um ano. Então, assim, os 180 dias viram 1 ano e meio. Aí a lei ainda estabelece o seguinte: olha, mas caso não te ressarçam, ainda tem mais 15 dias. Me preocupa um pouco, caramba, a lei então prevê uma hipótese de que, caso não seja ressarcido, ainda tem 15 dias. Ok, tudo bem, então já estamos aí para mais de 1 ano e meio. E se não acontecer isso? E se a gente não receber o ressarcimento? O que vai acontecer? Salvo engano, eu não vi previsão na lei para isso. Tá? Então, é um ponto de atenção para a gente debater aqui com um pouco mais de calma,
Outra coisa, a lei complementar também trouxe a tributação do afretamento. Eu sei que há correntes que entendem que o afretamento não é tributado, na minha visão incide IBS e CBS em cada pagamento ao exterior de afretamento, e vai entrar no mesmo mecanismo de ressarcimento se eu estou falando de uma empresa de AIP, que é foco aqui do painel. E os volumes são altíssimos. Então, assim, a indústria, seja no CAPEX ou seja no OPEX, como exemplo do afretamento, é uma geração monstruosa de crédito, extremamente dependente de um mecanismo eficaz de funcionamento, de ressarcimento pelo comitê gestor e Receita Federal desses créditos. Tá? Uma outra coisa boa, que já foi comentada aqui também, é a manutenção do Repetro, até 2040, uma coisa que a gente tem que pensar que em 2032 acaba o ICMS. Então, creio que os estados, os municípios, o comitê gestor vão ter que negociar aí com a Receita Federal adesão ao Repetro para ver se eles entram até 2040, é um ponto de incerteza até que ponto o IBS vai fazer parte do Repetro até 2040, e depois tudo indica que o Repetro vai passar a ter esse mecanismo de débito e crédito sujeito às incertezas que eu acabei de dizer. Ainda tem mais um minutinho aqui, vou falar do imposto seletivo. É também um ponto de preocupação. Como todos sabem, tem caráter extrafiscal, foi criado inicialmente para coibir o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Lá, antigamente, era só o tabaco e a bebida alcoólica. Depois, um parlamentar inseriu extração de minério, focando no petróleo e gás. Deu ruim aqui? Focando no petróleo e gás. E, inicialmente, não tinha teto. Depois, a indústria trabalhou bem, conseguiu um teto aí de 1% e acabou saindo em 0,25%. Há algumas inconstitucionalidades nisso, na extração de petróleo. O petróleo cru, do jeito que é produzido, ele não é prejudicial ao meio ambiente. A ideia seria ser prejudicial ao meio ambiente a queima de carbono, a queima de combustível fóssil, mas acabou entrando o petróleo. Então, como é que o imposto pode tentar coibir a produção, extração de petróleo e gás natural, se, por outro lado, o que o país mais quer é aumentar a produção de petróleo e gás natural, como o Fábio e o Eduardo falaram no painel anterior. E, por fim, o veto do artigo 43, inciso 1º, ainda permanece, e o Congresso ainda tem que analisar isso, porque o que saiu lá na lei complementar era o imposto seletivo incide, independente do destino. Entendeu-se que esse destino era um destino geográfico, e não era no sentido de utilização. Então, isso afeta, eu estou falando tudo isso porque isso afeta os economics das empresas. Então, são pontos de timing de ressarcimento de cash flow e de tributos indevidos que também afetam os economics do projeto. Então, eu trouxe isso para a gente debater e para a gente pensar. Pelo tempo aqui, eu vou encerrar e vou devolver a palavra aqui para o Léo. Muito obrigado a atenção de todos. Obrigado, Fraga. Eu acho que eu não expliquei a dinâmica do painel aqui no início, né, mas eu estou fazendo a mediação do painel. Eu adorei essa função, pô, é só fazer pergunta aqui. A gente vai deixar as perguntas para o final, né, para todo mundo ter tempo de falar sobre a sua parte. E aí, ao final, a gente abre para perguntas, enfim, se o tempo aqui permitir. Então, vou passar aqui agora a palavra para a Márcia, que vai explorar aqui a questão dos consórcios, né, e já aqui antevendo, né, pontos de atenção que a indústria vai ter que conviver. Obrigado, Márcia. Nada, imagina. Bom dia a todos. Bom, não poderia deixar de começar agradecendo aqui aos organizadores do evento, Firjan e INFES, o convite feito pelo Eduardo Pontes para estar aqui, a oportunidade de dividir e contribuir com vocês nesse evento já tão prestigiado, né? Aguardado no calendário já da indústria de óleo e gás. Bom, no ano passado, eu também tive a felicidade de estar aqui e eu dividi vários pontos ao longo da cadeia que naquele momento a gente tinha de preocupação, né? Eu passei por toda a cadeia de óleo e gás e dividi aqui todos os pontos que a gente vinha enxergando naquele momento como preocupação. Esse ano eu optei por fazer uma
uma apresentação mais específica de um tema que não tem sido ainda tão debatido, que é a questão da estrutura do consórcio, né, na indústria de óleo e gás. Então, trazer um pouco das preocupações que a gente vem enfrentando lá na Equinor, enfim, né, nessa jornada aí de preparação para a reforma. Então, os slides têm... Ah, você está aí. Ah, maravilha. Obrigada. Começar falando um pouco do que é o consórcio de AIP, né? De uma maneira geral, o consórcio ele é previsto lá na 6.404 como uma possibilidade de que empresas, né, independentes ou não se unam, se constituam um consórcio para promover, para trabalhar num empreendimento em comum, né? E esse consórcio ele é apenas uma estrutura que permite essa operação conjunta, né? Ela não tem personalidade jurídica. Então, isso por si só já traz aí uma série de limitações para as atividades do consórcio, o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E na indústria de óleo e gás, é muito comum, dadas as características da indústria, né, riscos elevados, tanto financeiros quanto operacionais, enfim, investimentos altíssimos, longo prazo. Então, dadas todas essas características, é muito comum que as empresas se associem, formem consórcios para operar projetos em conjunto e poder, então, compartilhar esses riscos, dividir esses riscos, né? E também dividir experiência técnica, enfim. Então, até mesmo pela sua própria natureza e objetivo, o consórcio de AIP, ele difere de um consórcio comum. Ele é um consórcio apenas de compartilhamento de custos, né? Quanto às receitas, se um projeto for bem sucedido e chegar assim, então, à etapa de produção, cada consorciada ela vai retirar o seu volume de produção na participação do seu consórcio, né, e comercializar individualmente. Então, no consórcio de AIP, existe um compartilhamento de custos e esforços para constituir aquele empreendimento, mas a estratégia de comercialização e os riscos de mercados, eles são tomados individualmente por cada empresa. Aí, esse consórcio, ele é normalmente regido, sempre, né, regido por um acordo privado, celebrado entre as partes, que é o Joint Operating Agreement, em que as empresas elegem uma empresa líder, que vai ser a operadora daquele consórcio, ela vai conduzir todas as operações, e todas as obrigações e direitos dos consorciados estão ali detalhados nesse acordo, no Joint Operating Agreement, que é inspirado em prática internacional. Então, não é nada específico ou criado aqui no Brasil. É um contrato que é inspirado no modelo usado internacionalmente. Tá? Então, passando um pouco para as transações do consórcio. O que acontece no âmbito do consórcio? Então, a gente tem ali nesse quadrado, é o consórcio representado ali, em que a gente tem um operador, né, uma empresa que lidera e conduz as operações. Essa empresa vai ao mercado contratar fornecedores de serviços, de bens, ela faz todas essas contratações, aquisições em CNPJ próprio, e aí eu volto lá àquela questão das limitações do consórcio por não ter personalidade jurídica, então tornou-se uma prática de que o operador usa o CNPJ próprio para realizar essas operações, contratar esses serviços e bens, e ele faz, então, chamadas de caixa, que são os que a gente chama de cash calls, né? Que são os aportes financeiros que os parceiros vão precisar fazer para custear a sua parcela de participação no consórcio, né? Então, regularmente, o operador faz essas chamadas de caixa. Além disso, os consorciados também podem contribuir, não só financeiramente, mas também com homens-hora. Então, o próprio operador coloca lá seus funcionários trabalhando nos projetos. Os consorciados também diversas vezes podem precisar alocar recursos, né, como se condiz, para trabalhar nos projetos. Existem também o compartilhamento de bens, bens próprios do operador, compartilhamento de infraestrutura e também de tecnologia. Então, são diversas formas e transações entre as consorciadas para
possibilitar, né, que formam esses esforços conjuntos para o funcionamento do consórcio. E aí, na etapa de produção, a gente vê que existe cada parceiro ele vai retirar o seu volume de produção e vai comercializar para os seus próprios clientes individualmente, né? E isso está fora do escopo do consórcio, né? Ele já está fora lá daquela caixinha tracejada e ele está fora, então, portanto, do escopo do consórcio. Então, vamos tentar entender essas transações agora no contexto da reforma, né? Aí, começar por alguns princípios que são base, né? Os princípios basilares lá da Lei Complementar 214, começando pelo princípio da neutralidade. Esse princípio que ele foi realmente um pilar da reforma, a promoção da neutralidade, no sentido de que ele não deve influenciar, né, decisões de consumo. As decisões de consumo e a forma como a atividade econômica está organizada, ela não deve ser distorcida em função da CBS e BS, né? Então, isso foi um pilar da reforma. Aí também passando para outros conceitos, por exemplo, bens e serviços, né? Então, a gente tem definições bem amplas, né? Bem material, imaterial, móvel, imóvel, direito, e serviço é tudo aquilo que não está incluído na definição de bem. Então, é uma definição bem ampla. Fornecedor é aquele que provê, né, o fornecimento, né? E aí ele fala, incluindo entidades sem personalidade jurídica, que poderia incluir o consórcio, mas trazendo para a realidade do consórcio de AIP, o consórcio de AIP não tem nenhum fornecimento, ele é apenas um compartilhamento de custos, né? Lembrando que o fornecimento de petróleo ele vai estar já naquela etapa que é fora do consórcio. Então, por ele não ter um fornecimento, não se encaixa nessa definição. E o conceito de adquirente, que é muito importante também, né? E aí ele fala que o adquirente é quem se obriga ao pagamento e também em nome de quem aquele pagamento é feito, né? Ele inclui essas duas possibilidades. Então, vamos trazer então esses conceitos e fazer um paralelo nas transações de consórcio, com as transações de consórcio, né? Começando pelo conceito de adquirente, que é muito importante. Por quê que ele é muito importante? Porque é o adquirente que tem direito ao crédito, né? Então, é o adquirente que tem direito ao crédito. E existe, ao mesmo tempo, uma vedação lá no artigo 55 de que créditos não podem ser transferidos entre pessoas jurídicas, né? Então, quem seriam os adquirentes no âmbito do consórcio? A todos os consorciados ou somente o operador? Lembrando que o operador faz todas as aquisições em CNPJ próprio e faz as chamadas de caixa para os consorciados, né, para que eles possam fazer, então, o aporte financeiro, né? Então, o operador está lá conduzindo em CNPJ próprio, fazendo todas as aquisições e pedindo, fazendo a chamada de caixa para os parceiros. Então, nesse contexto, quem seriam os adquirentes, né? Então, quando a gente olha lá no conceito de adquirente, a gente consegue concluir que todos os consorciados deveriam ser considerados adquirentes, porque, de novo, é quem se obriga ao pagamento e em nome de quem se obriga ao pagamento. Então, o operador, ao fazer as aquisições, ele está fazendo em nome de todos os consorciados, né? Então, o crédito, o adquirente, todos deveriam ser adquirentes e, portanto, todos deveriam ter o direito ao crédito. Não deveria haver nenhum impedimento que todos os consorciados registrem e apropriem as suas parcelas de crédito de acordo com a participação que eles detêm no consórcio. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão das chamadas de caixa, dos cash calls, né? Qual vai ser o tratamento dado pela reforma a essa transação, né, que ocorre no âmbito do consórcio? Não é claro, né? Não é claro. O cash call não tem um fornecimento de bem ou de serviço atrelado a ele, né?
ele é um encontro de contas ali para determinar quanto de caixa precisa ser alocado para o projeto, mas ele não tem um fornecimento diretamente atrelado a essa cobrança, não gera nenhuma riqueza, não agrega valor, né? Lembrando novamente que a riqueza é apenas gerada ao final, né, com a produção do petróleo, que não faz parte do escopo do consórcio. Então, o cash call, ele não tem ali é difícil a gente conseguir incluir dentro dessa definição de fornecimento. A outra alternativa seria tratar como um reembolso de custos, né? Mas aí a gente esbarra num entrave operacional também, porque a legislação hoje determina que o documento fiscal tem que ser emitido em nome do terceiro, quando é o tratamento de reembolso, e como o operador faz as aquisições todas em nome do CNPJ do consórcio, do operador, perdão, todos os documentos são emitidos em nome do operador, né, e não dos consorciados. Então, isso também esbarra num entrave operacional, aí, o tratamento como reembolso. Tratar como fornecimento também traria o desafio, né, de um desequilíbrio de carga dentro do consórcio, de carga tributária, porque diversas operações ocorrem no âmbito do Repetro, né? Muitas aquisições ocorrem no âmbito do Repetro e são desoneradas. Então, se você trata como um fornecimento, também estaria aí o desafio de equacionar essa carga tributária dentro do projeto, né? O que também poderia ser um problema. Então, existe falta de regulamentação a esse respeito. Tá? Bom, e por fim, eu gostaria de finalizar aqui, fechando esse raciocínio, deixando um resumo aqui dos principais desafios, né? Que são preocupação, né, de a gente ter uma regulamentação que permita que a indústria opere do jeito que sempre operou, que é com o operador liderando o consórcio, fazendo as aquisições, né, em nome do consórcio, e fazendo, então, a transferência desses créditos para os consorciados, né? Então, é preciso haver uma regulamentação para isso. Hoje, a única coisa que existe é que o consórcio ele pode optar por ser contribuinte da CBS-EBS, ou, em não fazendo, os consorciados eles ficam, então, obrigados a recolher a CBS-EBS na sua parcela de participação, do consórcio. Então, só fala isso, né? A outra preocupação é a questão da vedação lá do artigo 55, porque, ora, numa indústria em que o operador opera com CNPJ próprio e faz aquisições em nome desse consórcio, né, é importantíssimo que esses créditos, a gente crie um mecanismo para que esses créditos possam ser transferidos, né? Então, essa vedação preocupa e a gente precisa de uma regulamentação para isso, inclusive endereçando também um possível risco com o desenho do split payment, porque o split payment ele vai prever essa compensação automática de débitos e créditos. Então, é preciso ter cautela para que não haja uma confusão entre os créditos do operador e dos demais consorciados, né? Idealmente, esses créditos deveriam ser distribuídos para os consorciados antes que sejam liquidados contra débitos do operador, né? Então, existe essa preocupação também. E o tratamento do cash call, né? Que é outra preocupação que eu já mencionei aqui, que também a gente carece de regulamentação. E aí, para finalizar, eu me coloco aqui na posição de realista esperançosa, que foi dito pelo Flávio mais cedo, de que todos esses pontos sejam regulamentados a tempo, né? Porque, enfim, a gente precisa o quanto antes de definições claras e sejam regulamentados observando o princípio da neutralidade, né? Que eu trouxe aqui, que é um dos pilares da reforma. Então, a gente não pode entender que a reforma vai criar algum óbice à forma como a indústria vem operando há anos. Então, é importante que essa regulamentação observe esse princípio e também da simplicidade, né? De forma que a gente consiga ter obrigações acessórias que sejam
factíveis e garantir assim segurança aos contribuintes. Tá? Eu fico por aqui. Obrigada a todos. Sem dúvida, acho que nesse ponto da operacionalização dos consórcios onde tem que ter a maior cautela. Acho que eu concordo, Márcia, que depois de lições aprendidas aí, né, nos últimos 20 anos, ou 25 anos, 26 anos, a lei complementar poderia ter, né, interessado de maneira mais clara essas situações. A gente tem uma instituição normativa. O consórcio ele é um mero contrato, né, ele é transparente, enfim. Na indústria do petróleo, acho que a opção pelo regime regular nem faria sentido, né, já que, como você comentou, não há um fornecimento conjunto. Né, esse artigo da responsabilização traz uma certa preocupação, ainda que limite a participação de cada consorciado. Né? E hoje a gente sabe que praticamente 100% do óleo é exportado, então não tem uma tributação, né? Mas vai que há uma operação local, uma das partes não recolha tributo, enfim, você pode acabar ficando responsável. Eu acho que em relação ao consórcio, a legislação, espera-se, né, que a regulamentação traga um maior detalhamento, com esse cuidado específico para a indústria, né? Acho que a indústria ganhou muito, o Estado do Rio também, né? Mesmo sob o ponto de vista de inscrições estaduais, enfim, tudo isso já foi regulamentado e discutido ao longo dos últimos anos. Acho que o ideal aqui seria que se incorporasse isso nessa nova legislação. Já há questões, né? Mesmo no modelo atual, né? Mas acho que essa mudança pode acabar trazendo desafios ainda maiores, né? E como eu coloquei, né? Acho que a questão essas transações entre consorciadas, elas não têm, não são comerciais, né? Ali não tem, ninguém está fazendo riqueza nenhuma, ali não há os signos presuntivos de riqueza aí na expressão do Alfredo Becker, né? Bom, vamos passar aqui agora para o Chambarelli, que vai dividir com a gente a visão dos fornecedores, as preocupações. É isso aí, Obrigado, pessoal. Carlos. Bom dia a todos. Agradeço aí a Firjan e a Infis, na pessoa do Eduardo, aí, pelo convite para participar novamente aí como palestrante. É uma honra e estar presente aqui nesse evento tão importante aí dentro da nossa indústria, né? E antes de entrar nos pontos que eu trouxe para abordar com vocês, queria chamar a atenção pela morosidade que temos observado na liberação, né, na publicação dos regulamentos, né? E a gente tem observado nos bastidores, eu já escutei, e até em apresentação de membros da Receita Federal que estão responsáveis à frente da regulamentação, que essa demora se dá porque está havendo uma divergência de interpretações em alguns tópicos, principalmente entre a Receita Federal e os estados. E dentro desses tópicos que tem de divergência de interpretação entre os órgãos, foi citado ali a legislação, a parte aduaneira, né, de comércio exterior, que a Receita Federal, com a experiência e com essa regulamentação, que eles têm essa atribuição, né, mas os estados têm uma interpretação um pouco diferente. E em linha com isso, eu vou trazer aqui o meu primeiro tópico, que é uma operação bem típica ainda até os dias de hoje dentro da linha dos fornecedores da indústria de petróleo e gás, que é a operação de exportação ficta. Para quem não está familiarizado com o termo, ela é uma operação onde um fornecedor brasileiro vende para uma entidade, uma empresa no exterior, e por determinação ou solicitação desse cliente do exterior, ele pede que seja entregue aqui no país. E, historicamente, a Receita Federal, o governo federal, ele sempre equiparou, né, a exportação ficta à exportação normal, concedendo todos os benefícios ali da imunidade constitucional. Por outro lado, os estados, principalmente a gente que está aqui no Rio de Janeiro, sempre teve um posicionamento muito contrário a isso, indicando que a exportação ficta não gozava dos mesmos benefícios de uma exportação normal. Então, sempre foi, historicamente, dado um posicionamento que deveria ser tributada essa operação pelo ICMS, a não ser que tivesse algum enquadramento em algum regime especial. Então, existem posicionamentos bem antigos, inclusive resoluções do Rio de Janeiro,
que o Estado já se posicionou que a exportação ficta não é uma exportação para efeitos que se dão na imunidade para exportação. E ao que tudo parece, na lei complementar, esse ponto ele foi bem endereçado ali no artigo 81, aonde o legislador, né, dos novos tributos da reforma tributária, eles equipararam e trouxeram essa equidade aí entre a exportação ficta e a exportação, trazendo a possibilidade, inclusive, da manutenção de crédito. Então, a gente espera que isso não seja mais um problema, essa divergência de interpretação, apesar da gente ter escutando isso por conta da demora da regulamentação, a gente espera que agora, com esse endereçamento dentro da legislação, esse ponto ele seja, enfim, eliminado, né? E aí, em cima dessa questão de divergência de interpretações entre os órgãos, né, que está fazendo essa demora na liberação dos regulamentos, um outro ponto e pilar, né, dessa reforma tributária é a simplificação, né? E era uma coisa que a gente, dentro da área tributária, esperávamos muito. E, olha, muito mesmo, porque assim, é muito burocrático, é muita complexidade. Então, e aí um dos pontos que foram endereçados nessa linha da simplificação foi em relação ao cadastro. Foi tipificado que o cadastro que vai ser a base ali para a apuração do CBS, IBS para as empresas jurídicas, né, vai ser o cadastro do CNPJ, né? E não está escrito isso literalmente na norma, que a inscrição estadual e a inscrição municipal serão eliminadas, mas a gente espera que essa seja o resultado dessa mudança, né? Que a gente não tenha mais que, toda vez que há uma mudança, a gente que lida com essa parte de burocrática de legalização dentro da área tributária, toda vez que há uma mudança, a gente tem que endereçar todas essas mudanças, parte federal, estadual, as juntas comerciais e nos municípios, e os processos são bem morosos. Então, a gente espera que, com essa simplificação, a gente tenha agora endereçado tudo pelo CNPJ e que não esperem até 2033 para eliminar as inscrições estaduais e municipais. Façam isso antes, já com essa unificação aí de cadastro entre os entes. E em linha com essa questão do cadastro único, né, para cada empresa, filial, né, eu entro aí na questão das habilitações dos regimes que a gente tem atualmente, que é o caso do Repetro, na figura do SPED, industrialização, por exemplo. A gente espera, né, que os órgãos, a Receita Federal e os comitês gestor, o comitê gestor e os estados, não exijam que as empresas façam novas habilitações, que eles ratifiquem as habilitações, os ADS que já foram publicados, porque a ideia é simplificar, né, pessoal? A ideia não é trazer mais trabalhos, mais burocratização para os nossos processos. E aí, com isso, a gente tende e a gente espera que um ponto que infelizmente existe hoje de divergência entre os órgãos da Receita Federal e os estados seja regularizado e seja sanado com essa unificação de habilitação. Porque a gente cita o Repetro Industrialização na cadeia ali de venda de produtos na cadeia de fornecimento, a Receita Federal entende que quem deve se habilitar são as empresas fabricantes para fazer as aquisições com a desoneração dos tributos atuais. Já os estados, eles vêm se posicionando constantemente que quem tem que se habilitar são os fornecedores e os adquirentes, nessa cadeia da cadeia pré-operadores, né? E aí isso traz uma carga tributária, um custo maior para as empresas, frente ao que tem nos tributos federais. Então, a gente espera que isso seja, enfim, sanado com a lei complementar dos novos tributos. Isso foi endereçado ali no parágrafo 4º, que ele ratifica que a desoneração deve ser aplicada nas aquisições. Então, quem tem que se habilitar são as empresas fabricantes e não os fornecedores antecedentes aí nessa cadeia. Então, a gente espera que isso seja resolvido aí dentro da nova regulamentação e dos novos tributos. E aí, saindo agora um pouco da cadeia de fornecimento, os pontos de fornecimento de materiais, agora entrando um pouco nas operações de serviço, né?
Um problema histórico, até o Fraga comentou aqui, um problema histórico que a gente tem na linha de prestação de serviço é a questão da bitributação de ISS. E por que isso acontece? A lei complementar ali de 116 de 2003, é bem antiga, ela trouxe a possibilidade dos municípios legislarem de forma suplementar, complementar. E aí isso abriu um leque das prefeituras tornarem algumas empresas grandes dentro da indústria de petróleo e gás substitutas tributárias. E essas empresas elas são responsáveis por fazer a retenção no pagamento e recolher o ISS no município onde elas estão localizadas. E aí, pelo outro lado, os fornecedores, normalmente a gente utiliza os códigos 721 ou ali na família do 14, a responsabilidade, de acordo com a lei federal e normalmente com as leis municipais, é que a responsabilidade é do prestador e deve ser recolhido no município onde eles têm a sua base, onde ele está localizado. E aí a gente se dá de frente com esse problema das prestadoras de serviço, que é a bitributação de ISS, onde os prestadores recolhem no município onde elas estão localizadas e o tomador, o adquirente, retém e recolhe também no município onde ela está localizada, lógico, quando eles estão em municípios distintos. E, ao que tudo parece, com a lei complementar e com o mecanismo de recolhimento do CBS-BS, isso vai ser eliminado, uma vez que a gente, como prestador, vai ter o recolhimento ao comitê gestor e o comitê gestor que vai fazer o direcionamento do tributo do IBS para a prefeitura competente. Então, não vai ficar mais a nosso cargo de ter que buscar a justiça para determinar qual é o município competente para recolher. Agora, com os novos tributos, felizmente, tende-se a eliminar esse problema e essa litigância, né, Fraga, que você comentou, que a gente precisa ter por conta dessa guerra entre os municípios. E aí, em linha ainda com as atividades de fornecimento, especificamente em relação à parte de aluguel. E a dúvida que paira nessa parte de aluguel é: a tributação vai aumentar? As alíquotas vão aumentar? E a resposta é: depende. Por que depende? Vou explicar para vocês. Dentro da nossa indústria, é muito comum, por conta do tamanho dos equipamentos e também por questões das regras do REPETRO, SPED, quando você adquire um equipamento, da questão de locomoção e da onde você pode destinar e movimentar esse equipamento, é bem comum dentro da nossa indústria os fornecedores cederem espaços, compartilharem espaços com os seus clientes, no intuito de possibilitar que, enquanto ele não possa dar a destinação do equipamento nas plataformas ou não tem espaço em sua base para receber o equipamento, tanto vendido ou enviado para reparo e já reparado, né? As empresas elas fazem esse compartilhamento de área. Então, cobra-se um aluguel. A expectativa é que a alíquota do IBS e CBS seja na faixa entre 26,5% a 28%. E para essa atividade de aluguel de imóvel, existe uma previsão de redução da alíquota de 70%. Então, considerando essas duas expectativas, alíquotas de expectativas, a gente teria ali uma alíquota em torno de 8,40% a 7,95%. E hoje, considerando que as empresas, na grande maioria, são do lucro real, sistema não cumulativo, elas recolhem em torno de 9,25% sobre esse valor. Então, a gente vê que nessa operação em específico, a gente vai ter uma redução, porque além da redução da alíquota, a gente também tem a questão do GROSSAP, porque os novos tributos não vão ter mais essa questão do GROSSAP, então reduz tanto a base quanto a alíquota. Então, nessa parte de compartilhamento de área, a gente vai ver, tende a haver uma redução nessa carga tributária. Por outro lado, no aluguel de equipamentos entre empresas nacionais, seguindo também a mesma lógica de uma empresa do lucro real, sistema não cumulativo, do PIS e COFINS, ela tributa 9,25%, e a tendência é que ela vá tributar entre 26,5% e 28%. Então, nesse ponto, a expectativa é que sim, vai ter um aumento da carga tributária sobre essas operações. E aí, por último, também, bem comum também dentro da nossa indústria,
o aluguel de um equipamento com uma empresa do exterior, seja ela por um aluguel simples, seja ela pelo afretamento, que também o Fraga comentou. Hoje, na figura do pagamento desse aluguel, a gente não tem a tributação do PIS e COFINS, por exemplo, e a gente vai ter a tributação do CBS ali na faixa de 26,5% a 28%. Então, a gente tem um aumento significativo dentro dessa tributação. É certo que a gente, em tese, vai poder, na regra geral, tomar crédito sobre essas operações, mas aí a gente se depara no problema que o Fraga comentou. A gente, quanto tempo vai monetizar esse crédito? Quando a gente vai receber? E isso é uma preocupação que as empresas precisam endereçar internamente e avaliar como monetizar e precificar isso dentro das suas operações. Era isso que eu queria abordar aqui, Léo. Deixo aberto aí para as perguntas. Não, só comentar aqui rapidamente um pouco a fala do Chambarelli. A gente vê que tem alguns, naturalmente tem, né? A gente vê aí aspectos. Alô? Positivos. Alô? Temos aí. Alô? Aspectos positivos, né, da reforma, sem dúvida nenhuma. Só achei curioso, você trouxe ali a resolução 45 de 2003. Eu vivi bastante essa discussão na época, estou vendo ali o GV, o Guido está ali, André, a gente se debruçou muito sobre esse tema. E você chamou de legislação antiga, né? A gente começa a ver que a gente está ficando antigo também, porque a gente atuou ativamente nessa época, nessas discussões, e ela era curiosa, essa resolução, se eu não estiver enganado, porque ela dizia que tinha o ICMS na exportação ficta e que tinha o ICMS na admissão temporária posterior, né? Então você tinha 2 ICMS. E até curioso, acho que evoluiu bem essa discussão em relação à indústria de petróleo, mas a gente tem enfrentado discussões em outros estados, que no Rio, em relação à admissão temporária, que não seja relacionada ao óleo e gás, os estados ainda cobram ICMS sobre a operação de admissão temporária, a não ser que seja óleo e gás, né? Então, acabaram criando uma regra muito específica, e a gente tem aquele precedente do STF, né, que se aplica indistintamente. Mas, enfim, concordo com você, acho que a legislação agora, acho que fica difícil o Estado, né, alegar aí uma isenção heterônoma, como fez lá no passado, né, está previsto na legislação, acho que andou bem a legislação nesse aspecto. Repete, industrialização, você tem regras hoje específicas para isso. Bom, eu vou abrir aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aqui para os palestrantes. Se ninguém tiver, eu vou fazer aqui umas, então. Vou começar aqui, então, com... Opa, temos ali, ó. O microfone acho que seria... Vai levar se vocês quiserem que levante a mão, a gente leva o microfone até vocês. A reforma acaba trazendo discussões, temas antigos, né? Que é a questão ISS e afetamento. Tributa, não tributa, tal. Configurando o sistema lá da empresa, a gente tem adotado de não tributar, tal, mas o NBS, não sei se todo mundo aqui tem outros contadores aqui, né? Deve ter. Quando você vai para a questão operacional, traz alguns temas que a gente está meio que em discussão. A NBS, que é a nomenclatura, o códigozinho lá, que dá identidade para a reforma, afetamento a casco nu, você considera como locação, etc. A questão é afetamento por tempo, né? Afetamento por demanda. Que as empresas que consideram isso com o mesmo sentido de locação a fins de ISS, você não consegue classificar, se você pegar lá, está vinculado totalmente ao código 1602, 1601, que é de transporte, serviços de transporte. Aí acaba que com a reforma, um tema que estava aqui meio morto, pacificado, operacionalmente falando, se você afeta uma embarcação ou você contrata esse afetamento sem a tributação do ISS, vai chegar o momento que, se não sair nada de novo até a reforma, você talvez volte a ter problema com o ISS. Você não vai conseguir emitir a nota fiscal de afetamento,
porque você não tem o NBS de afetamento por demanda sem a tributação do ISS, porque você não tem uma vinculação com o Código de Serviço da tributação antiga. Não sei se eu consegui explicar, se vocês conseguiram entender. Não, eu acho que o que você está dizendo é que tem um desalinhamento, eu acho que e esse é um dos pontos que e por isso que é importante essa troca aqui, né? Não adianta o advogado vir com a tese jurídica ali bonita e na prática você não consegue aplicar, né? Então, assim, estou entendendo o seu ponto. O afretamento, seja por tempo, né, ou o bareboat, né, ou a casco nu, hoje, pelo menos, como se enxerga, ele não é um serviço, né? A natureza acaba sendo, em ambos os casos, de locação. O que você está dizendo é que você não consegue qualificar, do ponto de vista sistêmico, o afretamento por tempo como uma locação. Eu acho que, com a reforma, eu acho que em ambos os casos você vai ter o IBS e CBS, né? Você não vai ter essa diferenciação. Então acaba que equaliza, mas relaciona. O ISS você pode ter uma discussão, né, ainda. Essa parte sistêmica eu não sei responder, não sei se vocês na prática já viram isso ou endereçaram isso de alguma forma. Não sei se tem alguém na plateia aqui que escolado na parte sistêmica consiga ajudar. Mas juridicamente o tratamento deve ser igual ao da locação, né? Acho que é isso. O rabo não pode abanar o cachorro, né? Então assim, a gente tem que partir da obrigação principal e depois para a acessória. Enfim, não sei se vocês querem comentar. Mais alguém? Temos aqui 5 minutinhos. Vai trazer aí. É bom todo mundo ouvir. Obrigado. Justamente sobre afetamento também, que é um assunto que eu estudo e gosto bastante já há um tempo lá no escritório. Eu sou do Pinheiro Neto e a gente debate isso já há bastante tempo, desde o princípio. E a minha dúvida vai justamente até quando o Fraga colocou esse ponto inicialmente, de se entender que não seria tributado. A minha provocação é colocando em dois aspectos. Primeiro, no repetro. Será que no repetro deveria ou não deveria acontecer a tributação? E segundo, se há ou não há um respeito ao conceito de importação, se realmente quando ocorre o afetamento, ele é devolvido lá para fora de forma temporária, né? Se há que se falar realmente numa importação efetiva que se agrega aquela operação aqui internamente no Brasil, ou seria uma questão meramente temporária e nem respeitaria aquele artigo 93 da lei complementar, né? E, portanto, nem tributável seria pelo IBS e pela CBS. É um tema que a gente sempre gosta de ouvir bastante, todos os lados, para poder chegar no melhor consenso, né? Obrigado. Eu vejo como dois fatos geradores distintos, né? Da importação em repetro e da remessa do afretamento, né? E eu vejo o IBS e a CBS sendo devidas a cada remessa do afretamento. Eu não consigo vislumbrar a tese, mas não sei, a ignorância minha talvez, do porquê que não haveria o IBS e CBS na remessa do afretamento. Não sei se alguém pode me ajudar aqui, mas eu... Não, acho que a gente está alinhado. O fato gerador é diferente. É a nossa visão. Estamos falando de dois fatos geradores distintos. Um é o fato gerador da importação do bem, né, e aqui no caso a admissão, e a gente sabe que é desonerado. O outro é o pagamento do afretamento, né? São coisas totalmente distintas. E, enfim, a minha visão inicial aqui é que, sim, o pagamento pelo afretamento está sujeito a IBS e CBS. Acho que tem maior dificuldade de se defender a não incidência aqui, né? Até pelo alargamento aqui do âmbito de aplicação desses novos tributos, né? Exatamente para pegar intangíveis, locação ou qualquer tipo de fornecimento, né? Acho que essa que foi a ideia, né? E que equiparado à importação de serviços, que também não teria mais desoneração. Não tinha e não vai ter. 3 minutinhos. Acho que dá tempo de eu fazer aqui umas perguntinhas rápidas. Vou começar com você, Fraga. Eu acho que ficou claro, né, da sua fala, acho que você falou bastante da questão do creditamento e da monetização, né? Acho que queria ouvir, eu sei que você não tem bola de cristal aí, mas ouvir um pouquinho essa promessa de não cumulatividade, né, que a gente já ouviu quando veio o PIS e COFINS, né, lá em 2002, primeiro o PIS, depois 2003 a COFINS. Era para ser não cumulatividade plena, não era para ter aumento de carga tributária, enfim. E a gente sabe o que aconteceu, um desastre, esse PIS/COFINS não cumulativo. Queria ouvir um pouquinho de você, ou se vocês já fizeram alguma simulação, algum exercício interno,
em relação à monetização. Eu trabalhei em alguns projetos não relacionados ao óleo e gás, em que, né, se precisou, para fins de modelagem, considerar em quanto tempo se conseguiria monetizar créditos, né? E apesar dos prazos mais curtos, né, ali tem casos de 60 dias ou até 180 dias, a gente trabalhando ali com uma possibilidade do fisco questionar ou querer entender, coisa ali de 1 ano e meio para conseguir monetizar os créditos. Enfim, isso é para fins de modelagem, não é só uma análise só jurídica, né? Não sei. Fiz cálculos preliminares, não é bom. Não é nem um pouco bom. Inclusive, vislumbrando aí prazos posteriores a 30 dias. Acho que a empresa, para entrar no 30 dias, não basta ela estar em dia com as obrigações e ser lícitas, porque os programas de conformidade da Receita Federal e talvez do Comitê Gestor demandam várias outras coisas que vai além da idoneidade da empresa. E pulando, então, do 30 para o 180 não é bom em termos de cash flow, ainda mais, como eu falei, com essa incerteza de a qualquer momento vir uma fiscalização. Então, assim, não é bom isso. Tá? Não sei dar os números assim de que dia, de quanto tempo daria para levar um projeto, que depende de vários fatores, inclusive do valor do afretamento e do prazo do contrato. Mas não está legal, não. Obrigado. Márcia, aqui rapidamente, eu acho que ficou claro, né, da sua fala, da sua explicação, que acho que a regulamentação ela não capturou, né, a lógica, né, adequadamente, né, da indústria, né, quer dizer, não é uma lei complementar ainda, né, me parece, aí acho que a ideia que eu ouvi um pouco de você, que pode acabar, a depender da interpretação que se der, né, as atividades ali no âmbito do consórcio, né, a gente sabe que a figura do operador, ela não é de mero mandatário, né, ele assume ali determinadas responsabilidades, mas acho que, concordo com você, todos vão ser considerados adquirentes, né, não tem como se enxergar isso de outra forma, mas é claro que seria melhor que a gente tivesse uma validação disso, né. E aí, assim, minha pergunta acho que isso pode gerar aumento de complexidade, aumento de compliance, e, para finalizar, assim, se a indústria está fazendo algum trabalho ou conversando, né, um diálogo com a Receita, para endereçar essa questão especificamente para o setor. Sim, é uma preocupação realmente. Uma indústria como a nossa, né, investimentos de longo prazo, enfim, o tempo de recuperação desses investimentos é muito, muito longo, então a questão dos créditos ela é fundamental, né? Assim como créditos, ressarcimentos, etc. Enfim, o grande problema da reforma para a indústria de óleo e gás é caixa, né? Então, é muito importante a gente assegurar mecanismos de que esses créditos, de fato, vão ser convertidos para os consorciados e que vão ser, de fato, recuperáveis ou ressarcidos, enfim. Então, essa é a preocupação. Falta regulamentação para a indústria, de fato, concordo, é uma lei complementar ainda, mas é importante a gente endereçar essas lacunas, né? E sim, a gente tem um grupo de trabalho lá no Instituto Brasileiro de Petróleo que está discutindo a reforma e esse é um dos tópicos do grupo, né, que certamente será aí em um momento oportuno endereçado. Maravilha, obrigado. Para terminar aqui, Chambarelli, já estamos aqui com o tempo esgotado, vermelho, mas uma perguntinha rápida. Chambarelli, algum ponto específico que, na sua visão, o legislador poderia ter aproveitado para endereçar ou para corrigir em relação ao que se tem hoje, né? Distorções, aperfeiçoar benefícios, enfim. Léo, esse é um excelente ponto que a gente vem pleiteando aí dentro da indústria também, que a gente observa e observou, né? O drawback, ele, que é um regime também bem comum dentro da indústria de petróleo e gás, mas não é específico da indústria de petróleo e gás, ele permite que as empresas fabricantes, quando não utilizar a matéria-prima ali comprada com suspensão dos tributos, que ela pague em até 30 dias, sem o pagamento da multa e juros, os tributos. Ali dentro do prazo de 30 dias após 1 ano ou 2 anos prorrogável ali do regime do drawback. E dentro dos benefícios específicos ali da indústria de petróleo e gás, específico do Repetro e o Repetro Industrialização, que tem uma natureza bem similar ao drawback, que visa ali estimular a industrialização do país, gerar emprego, ele não tipificou essa possibilidade ao fabricante de regularizar ali os tributos
suspensos que acabaram não sendo empregados ali na fabricação, sem o pagamento da multa e dos juros, com um prazo ali de 30 dias. Então, o ideal é que o legislador ele poderia ter aproveitado a regulamentação do CBS e do IBS para trazer esse tratamento equânime entre os regimes, né? Visando ali dar esse tratamento para dentro do repetto industrialização, que ele pudesse fazer a regularização ali do pagamento de multa e juros quando destinasse ao mercado nacional a matéria-prima que foi suspensa ali na aquisição. Não, perfeito. Acho que juros, uma correção até poderia fazer sentido, né? Agora, a multa de mora realmente, né? Como é que você fala, como é que pode se falar em mora, né? Se só naquele momento que você realmente não destinou, não utilizou, né? Que passa a estar irregular, né? Você tem que pagar a multa de mora desde lá de trás, acho que talvez dê um bom contencioso isso aí, né? Aqui para os causídicos aqui presentes. Gente, acho que era isso. Agradecer novamente a Firjan, Infis, meus caros colegas, amigos aqui já de longa data da indústria, agradecer a presença de todos e vamos almoçar, né? E até a próxima.